Olá, terceiro ano. Vamos estudar agora geografia, ok? Vamos fazer no livro as páginas 194 até a 204 e na ficha as páginas 107 até 112, ok? Nós já falamos sobre a água, né? Sobre o primeiro capítulo, quer ver? O título dele foi a importância da água na agricultura. Nós falamos da água na natureza também, não foi? E agora nós vamos falar um pouquinho. Nós temos na nossa casa tanto água, né? Quando a gente abre a bica, o chuveiro, e nós temos energia elétrica. É muito bom, né? Podemos ter isso na nossa casa. Mas nós vamos estudar hoje como elas chegam até as nossas casas, tanto a água quanto a energia elétrica, ok? Vamos lá. Página 194. Vamos junto comigo, tá bom? Tem alguns exercícios no meio, nós vamos fazer e depois temos a ficha. Vamos lá? 194. Distribuição de água nas cidades. A água que consumimos em nossas casas passa por diversos processos até chegar às nossas torneiras. São muitas pessoas envolvidas no trabalho de coleta e tratamento e distribuição da água para as cidades. Por isso, nós devemos utilizar a água de forma consciente. Nós já falamos sobre isso, né? Aí tem uma imagem, né, de como funciona, né, dos passos dos lugares que a água passa até chegar na nossa casa. Observa aí, ó, número 1. É a coleta em um rio ou represa. A água tá lá num rio, numa represa, e ela é coletada de lá. A água que chega até as torneiras das nossas casas é retirada de rios ou represas e levada até a estação de tratamento de água. Represas, rios ou represas são locais, né, fechados, feitos, né, por mãos humanas, para que a água fique ali, né, armazenada. É tipo um rio mesmo. Então, ela é coletada do rio, da represa, e vai para a estação de tratamento da água, onde a água vai passar por um tratamento, uma limpeza. Tem aí, ó, número 2. Na estação de tratamento, a água passa por vários tanques, onde ela é filtrada e purificada. Nesses tanques, algumas substâncias como cal, cloro, são misturadas à água para ajudar no processo de purificação. A água está no rio, ela não está totalmente limpa, né? Então ela precisa passar por uma limpeza. Vamos para o número 3, é o reservatório. Terminado o tratamento, a água sai da estação por meio de tubos e é armazenada em grandes reservatórios ou caixas d'água. Mas não são caixas iguais essas que nós temos na nossa casa, são enormes, muito maiores, né? São reservatórios bem grandes. Depois acontece a distribuição. Aí no 4, ó, dos reservatórios, a água tratada é distribuída para a população, chegando às nossas casas, né? Essa distribuição é feita por tubulação, por canos. Página 195. Por mais que tenhamos acesso à água, o Brasil é um país muito extenso e alguns locais têm mais água do que em outros. Isso está relacionado aos diferentes tipos de clima e a quantidade de chuva existentes em nosso país. O nosso país é um país em que chove muito, mas existem locais que chove muito pouco. Aí tem um mapa mostrando pra gente um pouquinho dessa questão da chuva. Observe o mapa a seguir, ó. O tema do mapa: Brasil, precipitação média atual. Nós já sabemos que a precipitação são as formas como a água retorna para a superfície, né? Então é chuva, neve ou granizo. No nosso caso é mais chuva, né? Então vamos lá. Aí nós temos esse mapa e tem as cores, né? Ele possui cores diferentes. Mas se você observar na legenda, tá escrito aí, ó, precipitação e a quantidade de chuva em cada região, em cada cor dessa daí, né? Quanto mais azul, mais chove nesse local. O verde também chove bastante, mas já vai diminuindo. Quando chega no amarelo e no laranja, são os locais que menos chove, tá? Então você percebe que os locais que menos está chovendo aí é lá no Nordeste, né? Onde tem o laranjinha. Então vamos lá. Com base nas informações do mapa, responda as questões a seguir. Número 1. De modo geral, o Brasil pode ser definido como um país que chove muito ou pouco?
como um país que chove muito, né, gente? A grande maioria do espaço tá com azul e verde, que é um quantitativo bom de chuva. O espaço que chove pouco é muito pequeno, então ele é considerado um país que chove bastante. Número 2. Explique a resposta que você escolheu para a questão anterior. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Na maior parte do país, há um volume bom, significativo de chuva. Dei a resposta na questão anterior. Página 196. Percebemos que as chuvas se distribuem irregularmente pelo território brasileiro. Em algumas regiões, elas são mais abundantes, em outras são mais escassas. Na região conhecida como Sertão Nordestino, por exemplo, podem ocorrer períodos de tempo superiores a 1 ano sem que ocorram chuvas significativas. Imagina, gente! No sertão vivem mais de 23 milhões de brasileiros que precisam enfrentar os efeitos das estiagens. O que são as estiagens? São os períodos sem chuva nenhum, os períodos de seca. Então, as pessoas precisam enfrentar os efeitos de estiagem prolongadas que causam grandes prejuízos. A falta de água impede a prática da agricultura e a criação de animais, prejudicando a economia local, né? Nós não sabemos o que é isso. Nós vivemos numa região onde chove bastante, né? Às vezes, quando fica uma semana sem chover, a gente, caramba, tá sem chover. Graças a Deus nós temos chuva, então nós não sofremos essa questão da seca, né? Mas lá eles sofrem. Como lá não chove, é difícil de manter uma agricultura, uma plantação, porque as plantações precisam de água, né? De manter animais também, eles precisam da chuva, porque é a chuva que nos dá a água que nós usamos. É a chuva que enche os rios, né? Da onde a água é retirada para ir para a estação de tratamento. Então, se não chove lá, os rios não estão cheios, não tem como pegar a água. Então, a vida é muito difícil no sertão nordestino, né, nessas regiões do Brasil, do país, em que há pouca chuva. Continuando. Porém, diante dessa realidade, algumas medidas são tomadas no sentido de tentar minimizar, diminuir a situação de seca no sertão. Observe o quadro a seguir com essas medidas. Aí tem dois tipos de medidas que, né, são tomadas para tentar ajudar as pessoas que vivem lá. Medidas para armazenamento de água. Existem as cisternas e os açudes. O que são as cisternas? São pequenos reservatórios que armazenam a água disponível durante curto período de chuva. Chove pouco, então, durante um curto período de chuva. Cada cisterna coleta água por meio de um sistema de canos ligado ao telhado da casa. O telhado da casa tem canos. Conforme chove, toda a chuva que vai caindo ali no telhado, ela é levada para dentro dessa cisterna. É uma maneira que tem de se guardar a água. E tem os açudes. Os açudes armazenam a água disponível durante o período de chuvas e também a água disponível em rios da região. Para isso, são utilizados terra, pedra ou cimento para represar as águas de um rio. É um tipo um riozinho, né? Um açude, tipo um laguinho que guarda ali a água da chuva também, né? São maneiras de se tentar fazer com que essas pessoas tenham água no período em que não chove, no período de seca. Página 197. Transposição do Rio São Francisco. Vamos entender o que é essa transposição. Existem pessoas que são a favor e existem pessoas que são contra. Vamos lá. Como estudamos anteriormente, o Rio São Francisco é o maior rio que corta a região nordestina, o sertão nordestino. E desde muito tempo, diversos planos foram feitos para levar suas águas para as áreas que sofrem de seca. No ano de 2004, iniciou-se o projeto Integração do Rio São Francisco com a construção de canais para levar parte das águas do rio para outros pontos do sertão. Vamos observar no mapa. Ambientalistas não concordam com a transposição das águas do Rio São Francisco, pois afirmam que ele poderia sofrer grandes consequências com o desvio de parte de suas águas.
Além disso, eles falam que o São Francisco sofre diversos impactos ao longo do seu percurso, como, por exemplo, desmatamento das suas margens, assoreamento e grande poluição, grande contaminação por poluentes, e por isso a transposição é algo ruim para o rio. Apesar disso, a transposição das águas desse rio tem ajudado diversas pessoas a enfrentar a situação de seca, e com a conclusão de suas obras, muitas pessoas serão beneficiadas. Vamos observar aí o mapa? Ó, esse que está de azul é por onde passa o Rio São Francisco. Você percebe que ele não passa por toda a região Nordeste, lá em cima, né? Ele passa por alguns locais da região Nordeste. De vermelho estão os canais de transposição. Então, o que foi feito? Colocou-se tubulações, né, canos, para que pegasse um pouquinho dessa água do São Francisco e levasse para essas outras regiões onde não passa o Rio São Francisco. Foi uma maneira de tentar ajudar as pessoas que ali vivem. Mas existem ambientalistas que são muito contra isso, né? Isso é chamado de transposição do Rio São Francisco, porque eles acham que isso pode prejudicar o rio. Pode acabar um dia o rio diminuindo demais por conta desse desvio de águas. Mas é uma maneira de tentar ajudar as pessoas que lá vivem. Página 198. Reservatórios subterrâneos no Brasil. O Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos. Nosso país conta com aproximadamente 12% das reservas de água doce disponíveis no planeta. Além disso, a maior parte dessas águas estão concentradas nos reservatórios subterrâneos, que são os aquíferos. Nós já falamos sobre isso. Muitos municípios brasileiros utilizam exclusivamente águas retiradas do subsolo para o abastecimento de casas e atividades comerciais. Isso demonstra que o subsolo brasileiro é muito rico em aquíferos. Observe os 2 maiores aquíferos no mapa a seguir. Temos aí um mapa, o título do mapa é Principais Aquíferos, né, do Brasil, já que é um mapa do Brasil. Tem aí, ó, o aquífero Alter do Chão, tá lá em cima no Brasil, e tem o aquífero Guarani, que tá lá embaixo. O de baixo é bem grande, tá vendo? São reservatórios que nós estamos no subsolo, nós não conseguimos nem imaginar, mas eles estão lá. E bem embaixo, tem que cavar muito para conseguir chegar nele. O aquífero Guarani se estende por países vizinhos do Brasil. Ele vai na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Na porção que abrange o Brasil, estende-se por 8 estados do Brasil. Ele vai em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Porém, o Guarani é o único grande reservatório de água subterrânea que fica somente dentro do nosso país. Ele está lá na região Nordeste. O aquífero Alter do Chão também tem destaque pelo grande volume de água armazenada. Apesar dele parecer pequeno, ele deve ser muito profundo e tem muita água lá dentro. Página 199. Na página 199 diz assim: o Alter do Chão localiza-se inteiramente no Brasil e abrange os estados de Amazonas, Paraná e Amapá. Porém, embora seja menor que o aquífero Guarani, a quantidade de água que armazena é muito maior. Até hoje não se sabe a dimensão e a quantidade de água que tem lá. Ele é muito profundo, né? Aí tem, ó, para saber mais. Maior aquífero do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos. Imagine uma quantidade de água subterrânea capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Essa reserva existe e está localizada na parte brasileira da Amazônia e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero era conhecido como Alter do Chão. Em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apostaram para uma área maior e deram uma nova definição. A gente avançou bastante e passamos a chamar de SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Fizemos um estudo e vimos que aquilo que era o Alter do Chão é muito maior do que sempre se considerou. E criamos um novo nome para que não ficasse essa confusão, explicou o professor do Instituto de Geociências
da Universidade Federal do Pará, Francisco Matos. Então, gente, esse aquífero é enorme, né? Tem uma quantidade muito grande de água na Amazônia. Gente, o nosso país é um país muito rico em recursos naturais. Muito rico mesmo. É por isso que é um país tão procurado para ser explorado. E na Amazônia tem muitos recursos naturais. As pessoas querem muito explorar a Amazônia. Nosso país é muito rico, graças a Deus, né? Além do Guarani e do Alter do Chão, o Brasil possui mais 20 aquíferos e todos possuem áreas de afloramento. O que são afloramento? Áreas de afloramento. Locais onde a água atinge a superfície e pode ser mais facilmente captada. Já as áreas de confinamento são aquelas em que a água está retida no solo. Então, tem aquíferos onde tem afloramento, onde tem como pegar facilmente, né? Porque a água está ali, presente no solo. E tem os de confinamento, onde está lá no subsolo mesmo, é mais difícil de ser retirado. Tem que ter, né, máquinas para isso. Página 200. Reservatórios superficiais no Brasil. Em nosso país, mais de 2.750 municípios utilizam águas de mananciais superficiais. Ou seja, o que são isso? Aquelas que estão disponíveis na superfície, como rios, lagos, açudes e represas. Além disso, o Brasil possui cerca de 700 represas de armazenamento de água para diversos fins. Observe alguns exemplos da tabela a seguir. Tem, nome das represas do maior volume hídrico, ou seja, as maiores represas que tem no país. Tem Serra da Mesa, que fica em Goiás, Tocantins. Tem o Tucuruí, que fica no Pará. Tem o Sobradinho, que fica na Bahia. E Itaipu, que fica no Paraná. Então, são locais, né? Rios, lagos, represas, açudes, onde tem água para o nosso uso, né? Pega-se água de lá para passar pelo tratamento para chegar às nossas casas em algum momento. Página 201. Problemas relacionados ao mau uso da água no ambiente urbano, ou seja, na cidade. Como vimos nos capítulos anteriores, devemos tomar muitos cuidados com a água na agricultura e nas cidades. Nós vimos mais na agricultura, agora nós vamos falar sobre na cidade, né? O uso da água na cidade. Como economizar água em casa? Vocês já sabem, né, de muitas dicas. Vamos a elas novamente. 1. Otimize, ou seja, diminua o tempo gasto no banho. 2. Com um balde, colete a água do chuveiro enquanto ela não aquece, pois pode ser utilizada na descarga. É porque existem chuveiros que às vezes demoram a aquecer, né? Se você tem muito problema com água gelada, né? Então, ao invés de deixar a água ali indo embora, bota um balde embaixo para aquela água que está caindo do chuveiro não vá embora pelo ralo, porque aí você vai usar aquela água como, por exemplo, na descarga. 3. Feche a torneira ao escovar os dentes. 4. Fique atento ao lavar a louça. Ensaboe tudo que tem que ser lavado para depois abrir a torneira e enxaguar. Porque às vezes a gente tem mania, eu sou uma, de lavar a louça com a bica aberta. Porque aí a água corrente ali já vai limpando um pouquinho, né? Mas a gente tem que se policiar quanto a isso também. Regue o jardim à noite para evitar perdas de evaporação. Porque você rega de dia, tá muito sol, né? E acaba evaporando a água. 6. Nunca jogue óleo velho na cozinha. O óleo contamina, na pia da cozinha, né? O óleo contamina o meio ambiente. O correto é você guardar aquele óleo. Desculpa, gente. É você guardar aquele óleo num pote, num vidro e entregar para reciclagem. Com óleo faz sabão. 7. Não jogue papel no vaso sanitário. Nem acione a descarga sem necessidade. Só usar a descarga quando tem necessidade. Vamos lá, página 201. Então, 201 nós vimos aí algumas dicas, né, para se economizar água. Vamos para 202. Existem outros problemas que afetam as águas das cidades. A perda de água tratada por vazamentos é um deles. Tente imaginar a quantidade de canos, tubulações e dutos que são necessários para distribuir água em uma cidade. Imagina, gente, a quantidade de cano que tem para chegar água na casa de todo mundo da cidade. São milhares de quilômetros de tubulações de canos.
Se a manutenção de toda essa tubulação não for feita da maneira correta, os vazamentos vão se acumulando, somando no final um desperdício muito grande da água que já foi tratada, né? Porque quando ela vem para as nossas casas, ela já passou pela estação de tratamento. De acordo com os dados de estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil, a cada 100 litros de água tratada e coletada, 38 litros são perdidos por vazamentos. E também em ligações de águas clandestinas, ou seja, são ligações que as pessoas fazem para pegar água clandestinamente, ilegalmente, né? É meio que roubar a água. Para reduzir essa perda, é preciso que as empresas responsáveis pela distribuição de água realizem a manutenção periódica nas tubulações. Tem que ser feita uma manutenção constante, né? Aí embaixo está perguntando qual é o nome da empresa responsável pela distribuição de água no local onde nós moramos. O nome da empresa responsável por essa distribuição é a SEDAI. Bota aí, escreve aí, SEDAI. Aqui na nossa região, tá, gente? Página 203. Nós vamos até a 204. Outra situação ligada à quantidade de água no meio urbano está relacionada à coleta e o tratamento de esgoto doméstico. Além de levar a água potável até nossas casas, as empresas de saneamento também são responsáveis por coletá-la e tratá-la depois de usada. Em nosso país, grande parte do esgoto doméstico não é coletado e grande parte do que é coletado não é tratado, sendo lançado no ambiente, contaminando as águas superficiais. Os gráficos a seguir demonstram essa situação. O primeiro gráfico, a situação do esgoto coletado, o esgoto que é coletado no Brasil. De verde é a quantidade que é coletado, de azul é todo o que não é coletado, ou seja, é jogado no meio ambiente. Segundo, para onde vai o esgoto que foi coletado? Coletor, mas essa parte de azul ele não é tratado. E o verde, a parte de verde não é tratado. E o de azul é o que é tratado. Então ainda tem muito esgoto que vai para o meio ambiente e tem muito esgoto que não é tratado. E isso só polui o meio ambiente. Outro elemento que causa a contaminação das águas superficiais em ambiente urbano são os resíduos sólidos, o lixo. Quando o lixo produzido não tem uma destinação correta, acaba indo para os bueiros ou rios, causando enchentes e contaminando as águas. Isso é um grande problema das grandes cidades, né? Página 204. Além do lixo, a atividade industrial é uma das responsáveis pela geração de efluentes. O que são os efluentes? São os resíduos produzidos pelas indústrias, o lixo das indústrias. Em alguns casos, produtos químicos utilizados nos processos industriais podem chegar acidentalmente aos rios e causar contaminação neles. De vez em quando aparece na televisão, uma empresa tal deixou vazar algum resíduo no rio e contaminou. De vez em quando acontece esse tipo de coisa. Além dos impactos ambientais, a poluição das águas gera impactos sociais e econômicos. Segundo especialistas da Agência Nacional das Águas, a ANA, os principais problemas causados pela contaminação das águas são aumento de custo hospitalares por conta de doenças causadas por ingestão dessas águas. Tá vendo? Vai gerando uma consequência muito maior, né? Gera mais custo nos hospitais, porque as pessoas se contaminaram com a água. Aumento de custos de tratamento de água destinados ao abastecimento doméstico e ao uso industrial. Precisa-se de mais dinheiro para tratar as águas que estão poluídas. Perdas de produção na agrícola e na pecuária. Redução da pesca e da diversidade de espécies que necessitam de água. Se a água está poluída, diminui a pesca, né? Perda de valores turísticos, culturais e paisagísticos relacionados a essas águas. Então, nós falamos hoje um pouquinho sobre a água que nós temos no nosso país, maneiras como preservar, cuidar. Falamos sobre a quantidade de água que temos,
falamos sobre poluição das águas, né? Vamos fazer agora algumas atividades sobre o que nós falamos. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre água. Na ficha agora, são as páginas 107 até a página 112. Vamos lá? A página 107 fala assim, ó, número 1. As imagens a seguir apresentam alguns problemas relativos ao uso da água em nosso dia a dia. Elabore uma legenda para explicar o que está de errado e como esse problema pode ser corrigido. Na primeira aí tem uma bica que está pingando. Então o que está de errado? A bica está pingando, está errado. É de pingo em pingo que se enche um balde, então é desperdício de água. O que tem que ser feito? Tem que consertar essa bica, né? Às vezes é só trocar um negocinho que tem dentro que se chama carrapeta. No segundo, está lavando o carro com uma mangueira ou com um lava-jato, né? O correto seria lavar com um balde que gasta menos água. Embaixo, você vai fazer o desenho do correto, né? Do que nós acabamos de falar no número 1, você vai desenhar embaixo o que seria correto, tá? Então, vai desenhar uma bica sem pingar e um carro sendo lavado com balde. Dá pausa para você fazer, tá, gente? Eu não posso esperar. Página 108. Explique como funciona cada uma das medidas de armazenamento de água apresentadas abaixo. Para responder a página 108, você vai olhar lá na página 196, tá bom? Olha na página 196 do livro e responde a página 108 da ficha. Tá bom? Não vou falar pra vocês, vou deixar vocês fazerem. Dá pausa pra vocês fazerem. Página 109. Na 109 diz assim: em sua opinião, a água do planeta Terra pode acabar? Explique. E aí? Nós falamos tanto sobre preservar a água, né? Porque a água doce é um quantitativo... Eita, meu Deus, minha língua tá aqui, ó, me atrapalhando. A água doce é um quantitativo menor que há no planeta, né? Mas ela não vai acabar nunca, gente. Nós precisamos preservar porque é o quantitativo menor, porque é um recurso, né? Talvez o recurso mais precioso que nós temos e nós precisamos cuidar dele, mas ele nunca vai acabar. Porque ele é um recurso renovável, ela se renova sozinha, naturalmente, na natureza, tá? 2. Em sua opinião, a água potável sempre estará disponível para os diversos usos que nós, seres humanos, fazemos? E aí? É por isso que nós precisamos cuidar, tá bom? Parece que essa pergunta é igual a de cima, se vai acabar. Mas não, nós precisamos cuidar para ter a água potável, para garantir que nós vamos tê-la sempre na nossa casa. Para que o futuro tenha água, precisamos ter aquelas medidas corretas, né, de economia da água, de despoluição. Precisamos cuidar sempre para que tenhamos a água potável. Ela é renovável, sim, mas temos que cuidar para que sempre tenhamos ela em nossas casas. 3. Mesmo sabendo que o Brasil é um país rico em água, podemos afirmar que todas as regiões do país contam com grande disponibilidade desse recurso? Nós já falamos que não, né? No sertão nordestino, eles não têm essa água em tanta abundância quanto nós temos aqui. Eles vivem em períodos de seca. Na página 110, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Vocês leiam, né? Vocês vão fazer um cartaz. Leiam aí a explicação e façam a página 110. Tá? 111. Observe a imagem a seguir. Ela apresenta um tipo de reservatório muito utilizado no sertão nordestino para armazenar água. Tem aí, ó. Qual o nome desse reservatório? É uma cisterna. Com C, hein, crianças? B. Explique de onde provém a água que abastece esse reservatório. Se você ver aí na imagem, repara aí na imagem. Eu já expliquei lá, mas eu vou falar de novo. Tem canos ligados ao telhado da casa. Tá vendo? Então, as cisternas, elas são abastecidas pela água da chuva, que cai no telhado e, através desse cano, ela vai para dentro da cisterna. É assim que chega a água na cisterna. No sertão nordestino, tá, gente?
Aqui existem cisternas, tem gente que tem cisterna, mas já não é dessa maneira. C. Em que período são utilizadas as águas desse reservatório? Essas águas são guardadas ali, armazenadas, e são usadas nos períodos de seca, né? Os períodos em que chove menos. Página 112. Número 2. Por que o Rio São Francisco é tão importante para as pessoas que vivem próximas ao seu curso? Por quê, gente? Principalmente para a região nordestina. Porque ele abastece essas regiões, né? Os locais em que apresentam um clima seco, onde chove muito pouco ao longo do ano, o rio ele tá ali para oferecer água para essas pessoas. Ele leva água para essas pessoas. 3. Explique o que é a transposição do Rio São Francisco, que nós falamos que os ambientalistas, tem ambientalistas que são contras, né? É uma obra que vai levar águas, né, através de canos, canais, do Rio São Francisco para essas regiões que sofrem seca e que o Rio São Francisco não passa próximo. 4. Todas as pessoas concordam com a transposição do Rio São Francisco? Não. Alguns ambientalistas são contra a transposição, porque pode ser um risco para o rio. Ok? Então, gente, é isso. Fiz tudo com vocês, eu acho, né? Beijo pra vocês, até a próxima aula.